Olá, boa noite. Hoje é dia de live. Dia de live é sempre dia de live, é sempre uma alegria. Hoje eu tenho uma convidada, coloquei flores aqui, porque nós vamos falar das matrizes africanas. E quando a gente fala, né? Quando eu falo das matrizes africanas, quando eu falo da África, eu falo da minha ancestralidade. A minha convidada de hoje é uma Yalorixá. Ela já fez uma live comigo. Tô esperando aqui, aguardando ela entrar. Opa, caiu? Eu não entendi. Será que ela não tá conseguindo chegar? Alguém pode socorrer a Roberta, por favor? Ela estava me ligando, mas eu estou na live aguardando ela. Alguém pode ligar para ela? E ela é uma Yalorixá, tem uma história linda. Ela vai trazer um pouco dessa história, vai falar um pouco desse amor dos orixás e como isso está reverberando, como essa história se reverbera no nosso dia a dia em meio à pandemia. Enquanto ela não chega, eu vou agradeço a presença de todos. Independente do caminho, né? O objetivo das lives do Corpo e Psique é a gente trazer uma maneira melhor para sermos felizes. Então existem vários caminhos que levam à felicidade, que levam ao amor. As matrizes africanas, com os santos, os orixás, são a força da natureza a serviço e de orientar o ser humano, né? Então eu faço isso dentro da psicologia, trazendo a psicologia para o dia a dia, para a popularização dessa ciência que o objetivo maior é uma melhor qualidade do ser humano. Opa, quanta gente! E a gente vai trazendo outras pessoas e outros saberes que vai confluir tudo para o mesmo objetivo, que é uma melhor qualidade de vida do ser humano e um ser humano mais humano, né? Que isso é muito importante. A gente praticar a humanidade, praticar a compaixão, né? Acolher as nossas emoções, que nós, diferente dos animais, a gente consegue refletir sobre aquilo que estamos sentindo. Gente, cadê a Roberta? Tô esperando ela aí. Tem um monte de filha de santo dela e chegou, finalmente. Porque o assunto que ela sabe falar, só ela sabe. Eu não tenho profundidade para argumentar. Manda o convite, Roberta. Apareceu aí um convite, clica nele para você poder fazer a live junto comigo. Muito bem. Seja bem-vinda. Nossa, eu já estava aqui suando. Eu falei, gente, eu não tenho conhecimento para falar sobre as matrizes e os orixás africanos. Ela está tentando entrar. Está todo mundo me ouvindo bem? Será que é a minha internet que está difícil? Tá aí, ó, tá completando. Então, ela vai poder falar com muito maior propriedade que eu sobre as matrizes africanas. Roberto, eu sugiro que você saia e volte de novo. Obrigada. Obrigada, Ari. Obrigada, Kelly. É que a Roberta, ela mandou o convite, mas a gente ainda está aguardando. Então, vamos ver se ela cancelou. Vamos ver se ela entra de novo.
eu agradeço aí a presença de todos, né? Quarta-feira é nosso dia de live. Olha aqui essas flores. Deixa eu mostrar para vocês esse buquê. Olha que coisa mais linda. Dá vontade de fazer a live assim, ó, aqui com o buquê. Esse buquê de flores foi oferecido para a constelação de domingo. Nós fizemos uma constelação domingo e a Alcina, ela levou esse buquê de flores para todas as constelações que lá estavam presentes. E hoje eu trouxe para compartilhar com vocês essa energia da nossa ancestralidade, que é o que a matriz africana fala, né? Gente, cadê a Roberta? Ela saiu e não voltou mais. Bom, então vamos falar de amor enquanto ela não volta? Vamos falar de emoções? Ou vocês querem fazer algumas perguntas enquanto ela não volta? E aí a gente vai conversando algumas dúvidas dos assuntos que nós já tratamos aqui. A gente já falou de bastante coisas. A gente já falou a gente já falou de crenças limitantes. A gente já falou de constelação familiar. Já falamos de reiki. Já falamos do quanto o bom humor é importante. O quanto o bom humor é importante. Se vocês quiserem, se eu puder aí me colocar à disposição de vocês para... Finalmente conseguimos! Eu vou contar que você foi em cada uma, viu? É muita emoção, gente. Se não for com emoção, não vira. As meninas disseram que quando é minha live agora, elas só vão entrar 9 e 10, porque eu sempre me enrolo 10 minutos. Mas seja muito bem-vinda. Nossa, eu estava aqui numa... Boa noite a todos. Desculpa a minha confusão. Como diz o meu netinho, eu e a tercenologia não nos entendemos muito bem. Mas, como eu tenho alguns filhos aqui que são meus assistentes para assuntos especiais de tecnologia, deu certo. Ai, eu já estava aqui zoando. Eu falei, meu, vamos falar de amor, tá. Vamos falar de tudo. Vai dar tudo certo. O que eu falei é que nós vamos falar das matrizes africanas. Eu te apresentei um pouquinho que você é uma Yalorixá e que eu, apesar de ficar muito sensibilizada com esse tema, eu não tenho profundidade para discutir. E ainda bem que você estava aí. Aí eu apresentei o buquê de flores que você conhece, né? Muito amor, né? Olha, muito amor. Estão lindas ainda. Lindas, lindas, perfeitas. É amor de verdade, né? É real e sincero. Esse foi de uma grandeza imensa, né? Muito, muito bom. Bom, como você quer começar? Então, aí falando um pouco sobre esse tema, né? A princípio eu já me preparei um pouco, né? Pedi aí licença, agô, né? É o termo que a gente usa para os nossos ancestres para abordar esse tema com muito, muito respeito, né? E que eu seja instrumento para usar as palavras certas, que as pessoas possam alcançar um pouco desse amor, né? E ter um pouco mais de entendimento sobre essa questão tão delicada que é falar sobre a nossa religiosidade. Então, né? antes... Eu sempre... Desculpa, antes da gente entrar no assunto, a gente sempre abre com uma oração. Como eu estava aqui ansiosa para ver se você ia conseguir entrar, eu não fiz oração nenhuma. Eu acho que você pode. Sim, pois não. Então, a gente tem uma coisa muito bacana, principalmente que aconteceu aqui no Brasil, né? É bom lembrar aí que o candomblé ele existe só no Brasil, que é essa coisa do acolhimento, né? De receber, de aceitar e de respeitar a forma que cada um tem de demonstrar essa conversão e esse respeito a Deus, ao Supremo, ao Lodumar e a toda essa energia, toda essa essência que nos puxa sempre para o lado do bem, né?
Então, tudo que a gente sempre começa pedindo agô, né? Pedindo licença aí para as nossas matrizes para que a gente possa ter clareza aí nas nossas coisas, né? Então, a gente, por hábito, talvez até uma coisa muito ocidental, né? Ligada até à própria igreja, a gente sempre costuma, né, demonstrar o nosso respeito juntando aí as nossas mãos, né? Sempre aqui na altura do peito, porque diz que quando a gente junta aqui a mão na altura do peito, a gente abre o nosso coração, né, para receber essas informações todas. Então, eu queria pedir agô aos meus mais velhos, agô aos meus mais novos, né, porque os mais novos estão aí para continuar, que se não fossem os mais novos, o candomblé não teria se perpetuado durante todo esse tempo. E vou fazer essa oração hoje em português, para que todos possam nos entender e saber que o orixá, ele fala todas as línguas, né? Exu fala todas as línguas. Mas é tão linda Agora, aquela toda a oração. minha... Desculpa. É tão É? linda aquela oração em Yorubá que você faz. Ah, axé. Então, vamos lá. Comacum, Comarum, Comacejó, Comassofó. Arim de Deuá. Que não haja guerra, que não haja morte, que não haja tristeza, que não haja nenhuma palavra pesada e nada que venha a tirar nem a autoestima, nem a crença, nem a fé de nenhuma dessas pessoas que estão nesse momento, Yami Oxum, ouvindo as nossas palavras. Que essa palavra seja de alento, de aquecimento, de amor, e que leve realmente um pouquinho da semente de toda essa grandeza que é a presença da senhora na minha vida. Axé a mim. Pensa, mãe, pensa, mãe. Pensa. E você também é minha mais velha, é minha prima mais velha. A primeira das mulheres dessa nossa geração poderosíssima, rica, mestra, maravilhosa, Farol. Então, Vim, olha Eu só. recebo, né? Eu recebo, eu fico muito Axé. dividida, né? Mas axé, eu recebo, né? E compartilho, né? Então vamos lá. Você sabe que uma coisa que acaba muitas vezes nos entristecendo, né, de certa forma, e eu acredito que essa tristeza não é só nossa, porque a religião de matriz africana, ela é muito sentida, né? Você sente essas energias, você se sente tocada, você se sente abraçada, você realmente sente. Quando você está lá, você sente. Tanto que as pessoas falam, nossa, passei ali, escutei um batuque, um tambor, eu já fiquei com uma vontade de dançar, né? Achei que eu tinha... porque realmente o som, ele traz essa proximidade do nosso Deus que é vivo, né? Então, muitas vezes a gente escuta aí em outras religiões, olha, meu Deus é vivo, né? O nosso além de vivo, ele é presente, né? Ele se faz presente, uma fagulha dele se faz presente nas nossas celebrações, nas nossas reuniões, né? Então, o orixá realmente ele é vivo na nossa vida, né? E ele demonstra isso de várias maneiras e várias formas. Uma coisa que é importante dizer é que no candomblé, de verdade, a gente acredita que nós somos descendentes desses orixás, né? Direto ou indiretamente, esse orixá, ele habita dentro de mim, ele vive em mim. Então, fazendo esse paralelo, porque uma vez que a gente começa a estudar, que você começa a ter contato com a ciência, você começa a ter contato com outras informações, isso às vezes conflita com a sua fé. Porque a fé, ela é impalpável. Você ou acredita ou não. Não dá para você comprar fé, não dá para você ter meia fé. Você pode tentar se enganar que você acredita naquilo, mas é sim ou não, não tem um meio termo, né? Então, como a gente sente muito essas energias, essa proximidade, essa coisa, esse encontro, esse reencontro realmente, né, com a nossa ancestralidade, a gente acredita nisso. E quando começou a surgir essas questões de DNA, da descoberta do genoma e de tudo mais, eu falei, olha aí, a fagulha do orixá está lá dentro do DNA, né? É daí que vem, né? Então,
quando também surgiu uma coisa muito bacana que eu ainda não tive oportunidade de fazer, mas farei antes de completar 50 anos, é aquele teste que a gente manda, um sangue, né? E aí as pessoas vão buscando essa genética e vão descobrir de que região da África que surgiram os nossos ancestrais. E você acaba, muitas vezes, eu conheço inúmeros babalorixás hoje, e pessoas também frequentantes do candomblé, que tiveram a grata surpresa de saber que eles têm o DNA do orixá que eles foram iniciados aqui no Brasil, né? Então, isso não é fantasia, não é ficção, é dado de realidade, né? Então, aí, mais uma vez, se comprova aquilo que a gente acredita. Então, por exemplo, falando um pouco Mas de minha na mãe Bíblia Oxum. diz assim, né? Que o que é ligado na terra é ligado no céu. E o que é ligado no céu é ligado na terra. Então, quando você fala de orixá, assim, cada religião, ela tem uma Uhum. forma de nomear esse religare com Deus, né? Nós somos Sim, africanos, exato. de origem africana, eu acredito, eu particularmente não frequento candomblé, mas eu acredito. E eu acredito e sinto essa emoção quando tenho os tambores, como você diz, né? Mas eu só queria Sim. aproveitar, assim, para deixar você tomar um fôlego também e te fazer uma Hum. pergunta. Eu entendi que as matrizes, essa pesquisa de DNA, você consegue chegar lá na sua origem. Eu entendi. Mas Isso. não tem uma parte que diz que o orixá ele é parte da natureza? Ele é a força da natureza? Ou... O que acontece? A nossa base religiosa, porque assim, na África, nós não tínhamos esse hábito ou esse costume de ter representações entalhadas, como por exemplo na Igreja Católica, que você tem lá o o santo? santo, né? Desenhado. Isso, a imagem de um santo de uma pessoa que foi beatificada, ou aquele Jesus Cristo que foi idealizado, enfim, né? Então, nós não tínhamos essa cultura da imagem. Então, cada orixá é como se fosse uma empresa separado por departamentos. Então, por exemplo, você precisava de chuva, você ia recorrer ao chumaré, né? Porque ele é o que faz a ligação entre a água que evapora e a chuva que cai, né? Então, você queria ter muitos filhos, e naquela época ter muitos filhos era sinônimo de riqueza, então você recorria ao Oxum, porque ela que é a mãe que gesta, é a mãe do ventre, é ela que dá os filhos, né? Traz os filhos. Aí você queria ter uma boa colheita, você ia recorrer a Ogum, né? Porque Ogum, em muitas das passagens dele, ele foi ligado a um agricultor. Então, para cada coisa que você precisava na sua vida, você recorria àquele orixá que nós entendemos que foi ele realmente que nos deixou essa herança, que hoje, ela trabalhada e melhorada, chega na riqueza que temos hoje, né? Então, você precisa que seja feita uma justiça na sua vida, então você vai recorrer a Xangu, né? Então, cada orixá, na sua necessidade, você recorre a ele. E ele é ligado diretamente ao quê? A uma força da natureza, né? Então, você sente uma brisa, você sente um vento forte, você fala, ai, eparrei minha mãe olhar, né? Inhaçã tá me vendo, tá me reconhecendo, tá soprando aqui em mim, né? Cada vez que você toma uma água, você lembra que Oxum é a rainha de todas as águas doces, e aí você vai. Então, como nós associamos os nossos deuses a essas forças da natureza, nós temos extremo respeito à natureza. Então, essa coisa que hoje se fala de você ter um copo reciclável, ou você ter o seu próprio copo que você leva e traz, quando você se torna um Iaô, você já é presenteado por aquele copo e aquele prato que te acompanha em todos os lugares que você for, né? Então, isso que que está se discutindo hoje já é algo que nós já trazemos na nossa cultura há muito tempo, né? Uma outra coisa, se eu respeito o meu pai Ossan, eu jamais vou chegar lá e vou
destruir uma árvore. Eu jamais vou arrancar uma folha se eu não tiver uma utilidade para ela. Porque eu tenho que pedir licença para retirar e depois eu tenho que voltar e dar satisfação do que eu fiz com ela, né? Então, se essa cultura ela tivesse se mantido e as pessoas tivessem mais acesso e profundidade nesse conhecimento, os rios não estariam tão degradados, o mar não estaria, os oceanos recebendo tantos dejetos, tanto lixo, porque ali é a casa da minha mãe. Você não sai da sua casa para ir jogar um lixo na casa da sua mãe. Você vai levar um presente para ela, você vai lá limpar a casa dela, você não vai lá degradar nem ofender, não é isso? E uma outra coisa muito importante. Desculpa, posso perguntar? Então, claro. Isso que você está falando para nós, quando você, dentro da sua casa do seu ilê, né, da sua casa de santo, é uma das coisas que você vai passando na criação dos seus, é isso? Isso, exatamente. Eu já recebi uma educação de base, né, familiar, por isso que a gente fala é a mãe de santo, né? Porque é mãe de santo, porque você reeduca as pessoas, você abre a visão delas, o olfato, os sentidos e o respeito para elas terem outros sentidos sensoriais daquela vida que ela já tem, né? A pessoa que vem de uma boa educação de casa, ela sobrevive perfeitamente no candomblé. Se ela chegar no candomblé sem educação de base, ela vai ser educada na marra, porque aqui tem que ter, né? Porque a hierarquia é muito rígida, né? Assim como no quartel, por exemplo. É uma né? ordem, e no balé ela é necessária, né? E a nossa bandeira já diz ordem e progresso. Se não tiver ordem, não tem progresso. Dentro do caos, não existe progresso, né? Por que o Japão já foi tantas vezes destruído e cada vez que ele é destruído, ele ressurge como uma nova potência, né? Por quê? Porque lá a ordem, ela tem que ser respeitada, né? A hierarquia, a reverência deles aos mais velhos, né? Então, lá quando a gente puxa, que você vai estudar antropologia, né? Porque o candomblé é muito, hoje em dia, com tantas pessoas formadas, com tantas pessoas já com conhecimento acadêmico no candomblé, a gente vai buscar lá na antropologia certos paralelos, né? Então, por exemplo, essa coisa da indumentária do torso, isso vem muito lá dos mouros, né? Desses primeiros negros que desenvolveram também a matemática, desenvolveram também a astronomia e outras ciências, eles tinham essa cultura de cobrir os cabelos, né? E aí, isso foi incorporado ao candomblé e hoje, você sendo iniciado, uma questão muito importante é você ter na sua indumentária essa questão de cobrir a cabeça. Além da nossa cabeça ser sagrada e tudo mais, isso também é uma herança que vem, né, já desses primórdios, né? Então, quando os meninos falam para mim, né? Ah, mãe, você ri, você brinca, não sei o quê. Quando você põe o torso, você entra no personagem, né? Então, eu acho que realmente a Exato, tem muita força aí nisso, né? E hoje eu fico muito orgulhosa quando eu vejo as meninas assumindo essa negritude, né? Uma coisa que eu até queria deixar registrada aqui, agradecer, que eu estou vendo que tem algumas meninas aí já nos acompanhando. Tem umas pessoas da USP, né? Que eu tive a honra e a oportunidade de atender aqui em casa, que elas vieram, né? De outros estados, até outras cidades de São Paulo. E aí, quando elas chegaram na USP, se reconheceram como negras, porque tem essa divisão lá, fizeram a transição do cabelo, né? Deixaram de alisar, deixaram de fazer outras coisas e assumiram esse cabelo natural, né? Nosso. Igual e aí, maravilhoso. E aí vieram para onde? Aí vem essa busca para o candomblé para ter esse resgate, né? Para encontrar essa ancestralidade. Eu sempre
gosto de deixar para todas elas registrado que hoje nós somos a realização do sonho dos nossos ancestrais, né? Quando que há 50 anos você imaginaria nós aqui falando para o planeta ouvir, para quem tiver interesse, de peito aberto, que sim, sou candomblessista, sim, acredito, sim, tenho fé em tudo, toda essa herança que eles nos deixaram, né? Então, eu acho que hoje as pessoas Fiquei perderam até muito esse senso de emocionada. hierarquia. Elas perderam esse senso de hierarquia porque parece que a hierarquia ela só vale para mostrar para você que eu sou superior. E não é isso. É que quando a gente ainda não tem maturidade para entender algumas coisas, quando a gente ainda não tem embasamento para fazer certos julgamentos, vem o adulto, aquele que tem mais conhecimento, e assume para você. Fala, olha, você vai até aqui, porque até aqui você aguenta e daqui para frente eu seguro para você, né? Como os nossos antigos faziam, nossos avós, os nossos pais, né? Que de verdade, outro dia eram crianças, outro dia eu me assustei, falei, puxa, tô quase fazendo 50 anos, parece que outro dia eu tava no colo do meu tio Vando, né? Ele tava me jogando ali para cima, né? E tirando uma foto com a minha prima e com meu pai, que a gente tinha saído para tomar sorvete, e hoje eu sou uma avó, então na verdade, essa criança nossa interior, né, como você já abordou em outras lives, ela permanece ali viva, né? E você tem que tomar outras posturas e outras atividades. Então, quando você entende que você seguir uma hierarquia, na verdade, você não está sendo dominado e sim protegido, as bênçãos elas vêm, né? Então, como você abordou também, né, na live anterior aí de comunicação familiar, o candomblé ele é totalmente baseado, né? Porque foi lá, inclusive, que Bert Helling foi buscar essa inspiração, né? Vem dos nossos ancestrais, né? Dos nossos pais, dos nossos avós e tudo mais. Então, às vezes eu recebo algumas pessoas rebeldes aqui na casa do candomblé. Ah, porque minha mãe é isso, porque meu pai é aquilo, porque meu tio errou, porque... Eu falei, jura que você tem todos esses julgamentos para fazer? E você, o que você tem para oferecer? O que é que você está fazendo de diferente e tão melhor assim para você se sentir juiz, né? E dar nota para todo mundo aí, né? Então aí a pessoa volta um pouquinho para o lugar dela e aí as bênçãos já começam a chegar, né? Então é isso que a gente precisa deixar registrado, que às vezes as pessoas não entendem e que é o que o candomblé de certa forma, deixa mais firme ali em você. A nossa força vem dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais mais próximos são os nossos pais. Se você não consegue respeitar aqui na primeira esfera, como que você quer ir buscar lá atrás? Dá uma seguradinha aí que você é meio estranho, né? Olha, ouvir você falar dessa forma dá muito orgulho, né? Porque, assim, eu tenho uma teoria, não é minha, não. Eu queria que fosse, mas não é. Que as verdades, elas confluem. Então, as pessoas vão lá no Rio da Verdade, pegam um pouco daquela água, né? E diz que aquele pouco que ela tem é toda a verdade. Não, é parte da verdade. Então, em algum momento, todas as religiões sérias, né, elas vão confluir na mesma fonte. E aí Concordo plenamente. pode ser por caminhos diferentes, né, mas vão confluir para a mesma fonte. E a África, ela é de todos os, ela é o berço do mundo, né? Exato. Então, Não assim, tem como negar isso, né? não tem, não tem, né? Quando a E gente tem uma coisa que eu achei muito bacana, Vinha, só para fazer um parênteses aí. Você sabe que a cada geração pura de negro com negro nasce um branco, né? E você, que é o albino. E você pode fazer 1072 gerações puras de outras etnias que isso não vai acontecer, né? Então, está mais uma vez provado que se pode, né? E uma coisa muito importante aqui também em casa, porque é uma polêmica e talvez essa minha fala possa
me render várias explicações que eu terei que dar posteriormente, mas falando de Então verdade, eu preciso pensa dizer, direito, pensa antes. vamos lá. Quando o meu pai de santo que me iniciou, né, foi me conceder o meu jogo de búzios, a gente saca o Odu, né, que é o que vai determinar, o que vai nortear a sua vida. E ele disse, olha, filha, para você, né, porque foi EPA, né, o Odu do meu jogo é o 10. Ele falou, você vai ter longevidade no seu jogo, mas você vai encontrar pessoas que realmente necessitam de ouvir a verdade, é, com problemas sérios que você vai ter que acompanhar e vai ter que ajudar. E vai ser bem pesado, porque não vai ser aquele jogo comercial que a pessoa sente, escuta o que quer e vai embora, né? E você precisa ter muita força, porque para dizer a verdade a gente precisa ter muita força, né? Então, assim, houve uma grande polêmica aí nas redes sociais falando de uma fala de uma pessoa que disse que o candomblé não era para brancos. O candomblé, ele é para seres humanos, para pessoas. Só que essas pessoas que buscam, elas têm que ter na sua consciência que nós estamos em uma religião negra. Então, sim, Oxum é negra, Exu é negro, Xangô é negro, Oxalá é negro, todos são negros, né? E são divindades e forças da natureza que nos permitiram estar aqui, né? Então, e é só isso, né? Então, hoje eu vejo pessoas de descendência oriental que certamente é negra ali, firmemente aqui no Candomblé, e com essa consciência, porque é o que a gente precisa, né? Ter a consciência de que você está adentrando uma religião negra. E só isso, né? É porque E reconhecer. se está na Bíblia que Deus, que nós somos imagem e semelhança de Deus, então, se eu sou negra e Deus é minha imagem e semelhança, lógico, né? Ele é negro. Se é um oriental e ele lê a mesma Bíblia, e na Bíblia está dizendo que Deus é a imagem e semelhança dele, ele, portanto, vai se reconhecer num Deus oriental. Porque Deus, ele é o todo, né? Então, tudo contém ele, né? E a gente está contido nele, independente da nossa etnia, né? Eu não sei se faz sentido para você. Sim, sim, porque como para nós que temos essa base, é muito mais fácil, porque numa pedra eu vejo Xangô, numa árvore eu vejo Oxóssi, eu vejo Ossan, num pássaro eu vejo, sabe? Então, cada elemento da natureza, o contato da natureza já me religa, já me dá essa proximidade. Em outras religiões, talvez, que não abracem tanto, as pessoas fiquem buscando referências. E aí, quando você busca uma referência, a referência que você encontra é uma referência toda europeia, fica meio complexo de você se identificar, né? Eu atendo um professor e ele está fazendo doutorado e no doutorado dele, essa semana ele me falou de uma palavra que para mim era muito nova, que é descolonização. Ele quis dizer assim, ele disse que nós somos um país colonizado. E então a nossa colonização e a nossa referência, ela é do norte, mas nós somos um país do sul. Porque exato, a gente traz a herança dessa colonização. Inclusive, isso é muito firme no candomblé, viu? Porque você vê as roupas que nós usamos até hoje, né? Elas fazem uma referência clara à corte portuguesa, né? São saias longas, com enchimento, sempre usando a renda, né? Sempre usando rendas, tecidos
brilhantes e muitos penduricalhos em muitas dos segmentos, né? Muito É enfeitados, né? verdade. Porque é, A, é a na Érica África não tinha nada disso. a Érica está colocando aqui que a construção da sociedade brasileira baseou-se na diversidade cultural. Sim, Érica, é verdade. Porém, essa diversidade ela é pontuada nos colonizadores, né? Então, assim, Exato. depois que vieram, veio Portugal e colonizou Brasil, aí depois veio a influência italiana, que foi quando abriu as fronteiras, né? Quando os escravos foram libertos, eles não foram, no Brasil, eles não foram reaproveitados, eles foram Isso, exato, liberados, né? E aí a gente exato. vai construindo essa história. Então, a nossa história, enquanto Brasil, que é o que ele defende, né? Que é o que o autor que ele estava lendo e que eu trouxe, infelizmente eu não vou poder falar da referência, porque foi numa Uhum. conversa de terapia e ele trouxe como um anexo à sessão, né? Mas achei muito interessante. E está aí aberto para quem quiser pesquisar. E esse Importante. autor começa a questionar, que é o que você está falando, né? Questionar essa origem que a gente tem como verdade, né? E nós, É, negros, tivemos que nos adaptar. mas vem uma mudança e isso me deixa imensamente feliz, né? Inclusive, existem muitas pessoas, né, irmãos nossos, é, descendentes também, que hoje, não digo todos, tá? Mas é uma coisa que é um estudo, e também agora para eu te pontuar com dados, agora eu não estou com o material aqui presente, mas vale a pena a pesquisa também, mas é aquela questão do se você sofre uma abordagem na madrugada e você está de terno, com referências a uma igreja evangélica, por exemplo, vai em paz, irmão, né? Se você está vindo de um culto afro e você, mão na parede, vagabundo, né? Por quê? Porque se ligou a capoeira, se ligou o candomblé porque fazia barulho no meio da madrugada, essa questão das pessoas não terem ocupação ou serem pessoas que não geravam uma credibilidade. E aí, dentro de tantas mazelas sociais, você ter mais um rótulo, né? Que além de negro, além de morar na periferia, além de não ter um grau de escolaridade alta, ainda é macumbeiro, então é muito pesado isso. Então, os outros é mais difícil de mudar, mas pelo menos macumbeiro eu posso deixar de ser. E aí houve uma migração em massa para essas religiões aí neopentecostais, enfim. Mas Vamos com o voltar. estudo, Vamos voltar. Que a gente entrou numa discussão, né, e acabou. Mas vamos voltar. Quando a gente fala de matrizes africanas, de força da natureza, dessa coisa toda que você está falando, a gente tem 15 minutos. Eu gostaria que você descrevesse um pouco, né? Apresentasse para a gente os orixás, com uma breve descrição. Axé. Axé. Então vamos lá. Quando as três princesas que vieram de Oió decidiram por ancorar, né, uma religião de matriz africana aqui no Brasil, elas porque lá na África são 256 orixás, né? Nossa. Aqui no Brasil só chegaram 16. Então, e lá também era setorizado. Então, digamos, na Lapa só se cultuava Ogum. Então, uma pessoa recebia Ogum, incorporava Ogum, e as demais só cultuavam. Então, não tinha essa questão de todo mundo incorporar orixá. Não. Um representante, o restante cultuava, né? Então, elas foram, primeiro elas foram alforriadas, porque todos os negros que se reuniram para poder ancorar isso
conseguiram contribuir de alguma forma e liberaram elas, elas voltaram para a África, pegaram tudo que elas podiam de orixá e trouxeram para o Brasil. Tudo que atravessou o oceano conseguiu ser firmado aqui. O que não atravessou o oceano é porque não queria vir, né? Então, aqui no Brasil, ficaram convencionados, a princípio, 16 orixás, né? Vamos Então, lá, começa com Exu. Começa com Exu. Ai, meu Deus! Exu, que é o mensageiro que faz a ligação entre o Orum e o Aie, que é a terra. Exu fala todas as línguas. Exu passa pelos 7 céus, porque costuma se dizer, né? As 7 fases de Exu, que vem lá da atmosfera, endosfera, até chegar aqui. Então, o que já se falava na religião se comprova cientificamente. Então, o Exu é que faz essa ligação. Por isso, ele tem que ser em qualquer festividade, ele é o primeiro a ser reverenciado, porque é ele que tem que ir levar e buscar. Se ele não estiver ali, não tem mais nada. Então, o primeiro é Exu. O segundo é Ogum, né? Então, Ogum é aquele que desbrava, é aquele que abre os caminhos juntamente com Exu, é aquele que traz o trabalho, que traz a força de buscar, de lutar, de fazer muitas coisas. Inclusive, ele, juntamente com o Xoguian, melhorou toda a tecnologia. Então, o Xoguian fez uma espada rudimentar e Ogum veio e adaptou a cada um dos orixás. Por isso que um tem uma espada comprida, outro tem menorzinho. Isso foi Ogum na forja dele que melhorou. Aí vem o terceiro. Terceiro é Obaluayê, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Nessa hierarquia, existe mesmo uma hierarquia entre eles? Isso, é nessa ordem. Uma ordem. É nessa ordem. Isso, e nessa ordem se canta no xirê. Desculpa. Essa ordem não necessariamente é uma hierarquia, ou é? Não, não. Não, não. É uma ordem somente. Tá bom. Porque a ordem para o progresso. Lembra daquele departamento Sim. que eu falei para você? E aí cada um responde por um Odu, né? E uma parte da nossa vida. Perfeito. E aí o terceiro é Obaluayê, né? Ou Omolu. Esse é o orixá que fala da saúde, que é o dono da terra, que é onde você vai jogar semente, que é o que vai fazer com que ela floresça, que é o que vai te dar o sustento, a base, né? Aí no quarto pelos Odus, né? Não pelos orixás. O quarto pelo Odu é o Odu de Iemanjá, né? E aí Iemanjá... O que é orixá? O Odu, o orixá, ele é o santo realmente. Aí também a gente tem uma tratativa que é o Tratado dos Odus, que a gente chama, né? Que são esses 16 Odus principais que englobam aqueles 256 orixás que eram lá da África, que não têm um Odu próprio, mas que respondem dentro desses outros, né? Então, foi uma subdivisão que teve que ser feita para haver uma organização. Sempre a ordem para haver o progresso, né? Tá. E aí no 4, Pali Iemanjá, né? Pali Iemanjá, que é o Odu de Orossum, que fala... Iemanjá é dona das cabeças, né? Filha de Olokun, que é o dono dos oceanos, que é o dono do mar. Às vezes você está pesada, carregada, você vai lá, toma um banho de mar, né? E aí você já volta revitalizada. E às vezes você volta sem energia nenhuma, destruída, que você tem que dormir, porque aquele sal grosso tira toda a sua energia, a boa e a ruim, né? E uma coisa importante do mar também é que às vezes a gente senta para olhar o mar, você acha que você está com um problema que é imenso. Aí quando você se vê diante daquela quantidade de areia e a imensidão de água que é o oceano, você vê o quanto você é pequeno e o seu problema menor ainda. Então, o orixá, nessa hora, ele te abraça, né? É aí que a gente vê essa força voltando. Aí, no 5, responde Oxum, né? Que é a minha mãe, que é a dona da minha vida, que é a dona da beleza, que é a dona da riqueza, do ouro, da gestação, né? E ela responde no 5. E aí, se você for falar do 5, você vê que é cabeça, tronco, membros, tudo dividido em 5, né? Os continentes também são 5.
todos cercados de água. Assim como, né? Então, o 5 é o 5, né? Eu achei maravilhoso. Aí no 6 responde Obará, que responde Odé, né? Também a Irá, né? Então o 5 é um Odu muito próspero, que ele traz para a gente a fartura, ele traz a riqueza, a abundância, né? Oxóssi era aquele caçador que ia e caçava não só para ele, mas para toda a aldeia, né? Caçava um elefante, caçava uma girafa, caçava um bicho enorme que não só para a subsistência dele, mas de toda a aldeia. Então, o 6 foi ligado a Odé. Aí no 7, novamente responde Ogum, e Jagum e Omolu, que o 7 é Odi, é um Odu que ele fala muito de trabalho, de busca, de luta, né? E aí vem um pouco dessa, talvez na hora de passar na oralidade, né? Falando de 7, 7 possibilidades, 7 encruzilhadas, Exu 7 encruzilhadas, já virou 7 navalhas, 7 facadas, 7... Não, Odi, ele fala de todas essas possibilidades, né? Então, se você for ver lá pela engenharia, a maioria dos grandes viadutos, eles têm 7 saídas, 7 possibilidades. E a hora que você começa a fazer essa referência, é meio que uma viagem, mas é muito pertinente. Não, Tem realmente a ver. Você sabe que na numerologia vai batendo as Uhum. descrições. Numerologia Exato. pitagoriana, que é Pitágoras, é um filósofo, né? E aí o 7 também é o número da perfeição, porque são 7 cores do arco-íris, e por aí a gente vai, né? Mas por aí você vai. E eu descobri que Pitágoras foi aluno de um mouro, que era um negro que, baseado nas informações que ele teve com ele, que ele desenvolveu todas essas teorias que vêm embasar muitas das coisas, das tecnologias fantásticas que nós temos hoje, que leva até a Lua, né? Aí no 8 responde o Shogian, que é Dionili, né? Então, Dionili, ele responde no 8. O 8 é o único número que não tem canto, né? Ele é redondo, então ele não se pega a nenhuma situação e não se apega também muito às pessoas. Mas ele também não aceita nada mais ou menos. Então, se você tiver alguma coisa te incomodando muito e você estiver no 8, ele vai acabar com tudo que te incomoda e você vai recomeçar do zero. Mas vai recomeçar leve, feliz e com coragem, de ir atrás, né? Aí vem o 9, no 9 responde muito em Assã, né? O Iá, que é a dona dos ventos, que é aquela mulher que tem que ter um pé em casa e um pé no trabalho, né? Que consegue ser multifuncional e dar conta de tudo, e de lutar de ombro a ombro com os homens, e que acorda mais cedo para ter mais estratégia aí na sua luta, né? No 10 vem o Fu, que é Epá, que é Oxalá, que vem falando de uma continuidade, de uma estabilidade, e ele é o pai de todos os outros Odus, né? Porque Oxalá representa isso, né? Então ele compreende todos os outros dentro dele. E aí depois veio o 11, que é o Airin, que ele representa principalmente a imperfeição do ser humano. O 11 fala de toda a nossa humanidade na sua essência. Então, fala de falcatrua, de golpe, de maledicência, de todas essas coisas bem humanas, digamos assim, né? Aí no 12 vem Xangô, né? Que é 6 e 6, que é para ficar equilibrado, que é o patrono da justiça, que vem trazendo uma majestade, uma magistratura para a nossa vida. No 13 responde Nanã, né? Que Nanã ela é a parte feminina, basicamente, para ficar para dar para entender de uma maneira fácil, né? De Oxalá, ela é tão anciã quanto ele, né? Mas é mulher, e ela reivindica até hoje a iniciação da humanidade, porque diz que o ser humano foi formado pelo barro, fala isso inclusive na Bíblia, e o barro, a lama, é de Nanã. Então ela fala, pode ser que você moldou, mas moldou na minha lama, então o negócio é comigo.
É toda essa questão. E quando a gente falece, nosso corpo volta para ela, né? Então volta para a terra que é de Nanã. Aí no 14 falam os encantados, Oxumaré, Euá, né? Fala muito do sonho, muito da busca, muito de você acreditar demais nas coisas e sonhar e realizar, né? Porque às vezes a gente fica tão preso à realidade que esquece de sonhar e não consegue materializar aquele nosso sonho, por falta de acreditar. Então, o 14 ele fala sobre isso. Aí no 15 responde Obá, né? Principalmente Obá, que é aquela mulher mais madura, mais dentro da realidade, com mais o pé no chão, que quando você fala assim, ai, eu quero trabalhar em 3 empregos, ela fala, olha, não dá, porque a sua saúde não dá para isso, você vai trabalhar em um só, mas para poder fazer direito, então o 15 ele traz aquela centrada dos nossos pés no chão. E no 16 vem a Láfia, que é a plenitude, que é a realização de tudo, Como chama que é a essa? Eu nunca ouvi sorte, falar. é a Láfia. Você já deve ter ouvido essa expressão, Láfia, ou seja, cheguei no céu, né? Então aí está a realização de tudo. Mas às vezes quando a gente é aquela coisa de você determinar um objetivo, vou subir o Himalaia. Aí você tem que ter um preparo, tem que ter uma alimentação, aí você sobe. Aí você chega, cheguei, finca sua bandeirinha lá, e daí? Vai ter que descer, né? Vai ter que fazer outras coisas. Então, é aquele cuidado com o que você pede, que você pode conseguir, mas que é algo muito possível, né? Então é isso, passei os 16. Que bacana, e ó, em tempo. Olha, Tô pronta, preparada. eu adorei, né, fazer a live com você. É uma dificuldade, né, de entrar, mas quando entra, entra com os 2 pés. É diferente de outras culturas, né? A cultura africana, ela tem pouco, pouca... as pessoas conhecem pouco, né? Uhum. A gente ouviu falar, você conhece de ouvir falar. Então, você tem algumas referências bibliográficas para gente, onde pode-se... Ou é uma religião que é passada pela oralidade, né? Assim, o teu pai passa para você. Principalmente, né? Principalmente o candomblé, ele, por muito tempo, ele foi transmitido tão e somente pela oralidade. E com isso nós tivemos muitas distorções, muitas divergências, muitas coisas que foram interpretadas de uma maneira incorreta, mas hoje existe toda uma busca, né? Principalmente hoje, das pessoas materializarem, deixarem isso registrado. Porém, nós, negros, temos no nosso DNA, e eu não digo que isso seja uma coisa ruim, é só uma constatação, essa questão da disputa. Tanto que nós sempre nos destacamos aí nos esportes, principalmente nas competições esportivas, porque nós somos muito competitivos. E aí, assim, se você bota uma palavra e eu acho que aquela palavra não é exatamente a palavra que eu acho, em vez de eu te buscar e tentar entender com você o que é, eu vou passar a te criticar e apontar e dizer que você está muito errado. Então, essa é uma cultura que veio muito enraizada no candomblé também. E as pessoas, quando chegam, elas se deslumbram, né? Com essa grandiosidade. Elas vêm com uma sede de querer aprender tudo ao mesmo tempo. E aí, a hora que você é barrado pela hierarquia e você não gosta disso e fica na birra, aí você começa a criticar e falar mal e apontar e falar de coisas até que você não tem conhecimento para falar, né? Então, com isso, as pessoas que tinham mais conhecimento se fecharam. Muitas levaram até coisas que se perderam com elas para o caixão, né? Então, hoje, algumas estão tendo muito cuidado, porque tem uma parte do AO, que é o segredo do orixá. Isso não se fala. Isso só os iniciados terão acesso.
mas tem outra parte que é lúdica, que pode ser entendida por todos e pode ser até difundida com amor para outras pessoas. Mãe Menininha do Cantoá fez muito isso, que a gente pode falar. Então, algumas coisas não se fala, você só vai saber se você for iniciado. E outras coisas a gente pode sim falar. E uma coisa que eu queria te falar agora é que a gente está da mesma cor que eu percebi agora. Foi muito legal isso. Olha meu batom, tem brilho. Eu falei, a Roberta vai chegar com aqueles cílios e aquelas unhas. Eu preciso pôr um brilho. Sensacional! Ô, Roberta, o que você falou é bastante sério. Tema talvez para uma outra live, não com esse objetivo de exacerbar, né, essa competitividade que existe entre os negros e entre as mulheres também. É uma competitividade que ela pode ser muito destrutiva, mas a ideia é que sim, que a gente possa trazer, dentro do que você conhece, mais informações, porque a cultura africana ela é muito rica, né? E só para complementar, a gente já vai, que é capaz de cair a live, a cultura africana deu origem, né? A cultura africana, não estou falando da religião africana, né? É importante a gente diferenciar as duas coisas. Sim, né? Evidente, evidente. Mas a cultura africana ela deu origem para a constelação. Bert Helling, um europeu, e que transforma a vida de famílias, né? Com conhecimentos de observação das tribos africanas. E ele era padre, então ele entrou ali dentro daquela cultura e ele trouxe para a humanidade em geral os aprendizados dessa cultura que a gente ainda acredita, né? A gente que está numa colonização europeia, que eles são atrasados, né? Por conta de viverem em tribos, né? E muito pelo contrário, eles têm ali, eles conseguiram preservar no seio das tribos grandes verdades, eu falo que é um embrionário de grandes mudanças, né? E que a gente precisou ir para o extremo para poder reconhecer. Eu quero muito agradecer, né, a sua presença aqui, oferecendo, né, da nossa ancestralidade, que você estava lá domingo, você ganhou junto comigo, né, esse buquê. Oferecer para todos os orixás, ó, a gente tem 1 minuto para encerrar, né? E pedir a bênção, né, de todos eles para toda a humanidade, para esse momento de pit stop da humanidade, de reformulação do que é ser humano, né? É o que é ser humano. A próxima vamos falar de empoderamento, porque aí a gente vai conseguir descrever muito isso. E eu recebo... Peraí. Perfeita. E eu recebo e retribuo com uma bênção aqui do meu lugar de sacerdotisa, que todos vocês sejam abençoados maravilhosamente, grandemente, por todos os nossos orixás. Amém. Berta, eu ofereci para você e para todos que estão vendo a live agora e que terão acesso à live, eu ofereço que eles possam receber o perfume dessas flores, juntamente com todo o axé, né? Africano, com todo o axé desse religare com Deus, independente da religião, e que o nosso amor, né, quando a gente pensou em fazer essa live, consiga abraçar cada um de vocês. Axé, acolhimento. Sintam-se abraçados. Um beijo, senão um beijo. Cortadas. Até a próxima. Até.